ouvir a voz do Teu Espírito Santo. O Teu Espírito, Senhor, tem liberdade neste lugar. Senhor, que nessa noite seja noite de restauração, noite de renovo, noite, Senhor, de salvação, de batismo com Teu Espírito Santo. Nós repreendemos agora pelo poder e autoridade do nome de Jesus Cristo toda a obra do inferno contra a Tua igreja, Senhor. Tudo aquilo que porventura o nosso adversário tem tramado contra este lugar, meu Deus, que ele venha tirar, Senhor Jesus, a atenção, a adoração nesta noite. Meu Deus, eu repreendo agora, em nome de Jesus, toda a mente acelerada. Senhor, nós estamos aqui para te adorar, Deus, para bendizer o Teu santo e poderoso nome. Ah, Senhor, em nome de Jesus, todo o cansaço físico e espiritual, vem agora renovando as nossas forças, como a Tua palavra diz, que Tu renovarão as nossas forças, como o Senhor renova o voo de uma águia, Senhor. Em nome de Jesus, traz cativa a nossa mente ao Senhor. Senhor, que nós queremos somente ouvir a Tua voz. Fala conosco nesta noite. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Venha, Senhor, meu Deus amado, ó Senhor, preparar a palavra que de certo já tens ministrado no coração do teu filhos, aqueles que irão testemunhar, aqueles que irão te adorar. Senhor Jesus Cristo, amado fiel, seja a tua vontade, o teu querer, que cada um dos teus servos, Deus, venha nessa noite colocar diante do teu altar os seus medos, os seus receios, Senhor, meu Deus, porque nós sabemos que o Senhor tem o melhor para cada um de nós. O Senhor tem vida, o Senhor tem pensamento. Pai, a Tua palavra diz que os Teus pensamentos são mais altos do que os nossos pensamentos, Senhor. Então, meu Deus, mais uma vez, te manifesta neste lugar. Abençoa o Teu povo, Senhor, e nós iremos te glorificar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, é o que nós te pedimos, Senhor. Em nome de Jesus, se faz presente, Pai, em nome de Jesus, amém. Adriane, lê a palavra, por favor. Isso. A paz do Senhor, irmãos, boa noite. Não estava à espera, mas amei, eis-me aqui. Vamos ler Salmos 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém, glória a Deus. Vamos orar e engrandecer o nome do Senhor mais uma vez.
Querido Deus, amado Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade, Jesus, de estarmos aqui reunidos mais uma noite para te engrandecer, te louvar, te adorar, porque nós precisamos de Ti, nós precisamos do Teu amor, nós precisamos, Jesus, todos os dias da Tua misericórdia. Senhor, seja conosco, fala conosco através de louvores, através das oportunidades, da Sua palavra. Se faça presente no nosso meio, Jesus Cristo. Age da maneira que o Senhor quer agir. O Senhor tem liberdade no nosso meio. Abra os nossos corações e tire de nós todo espírito de distração. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Boa tarde, boa noite para todos. Amém? Amém. Fala assim, Deus é bom. Fala comigo assim, Deus é bom. O tempo todo, Deus é bom. Levanta sua mão para cima e fala assim, Senhor. Fala assim, Senhor, nesta noite eu quero te adorar em espírito e em verdade. Fala comigo, Senhor. Fala comigo, Senhor. Através do louvor, através da palavra, e que eu possa sair daqui cheio do seu poder, da sua graça, porque o Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo o louvor. Dê uma salva de palmas para Jesus, amém? Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor. Com Deus, Ele não rejeita a oração. Todo instante, a todo momento, nós devemos estar ligados no trono do nosso Deus. Orar sem cessar, o tempo inteiro. Aleluia. Vamos adorar o Senhor com muito louvor. Deus não rejeita a oração. Cante comigo. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Adoremos ao Senhor. Basta somente esperar o que Ele vai. Oh, aleluia. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve, cante. Precisando, tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as torrentes, tirando os espinhos. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Quero ver a igreja cantando. Com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa o tempo inteiro. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Tem que esperar nele. Basta somente esperar
o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Oh, aleluia! Precisando, louve. Oh, glória! Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. Olha só. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 aleluia, com muito louvor, aleluia. Dê uma salva de palmas para este Deus, amém? A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Tudo é por Ele, sempre foi e sempre será para Ele. A nossa semana está acabando, mas Deus, Ele continua comigo e com você o tempo inteiro. E muitas das vezes a gente se encontra em lugares que não entendemos, mas o Senhor nos colocou ali por algum motivo. E às vezes nos faltam palavras, e quando nos faltam palavras, o que a gente faz é chorar. Mas não tem nada melhor do que chorar aos pés do Senhor. Quando você entra para o seu quarto que te faltam palavras, olha só, Deus, Ele conhece cada lágrima que você derrama. Ele entende os motivos e Ele está ali com você como um pai e uma mãe que está ali para apoiar você como filho. Fala assim: eu sou filho. Eu sou filho. Fala assim: eu sou filho. Eu sou filho. Com fé, eu sou filho. Eu sou filho. Fala com fé: eu sou filho. Eu sou E o meu pai, meu pai. e o meu pai, Meu pai. o meu pai, Meu pai. jamais, nunca e jamais vai me esquecer. Quando entrar no seu quarto, feche a porta e ora ao Senhor em secreto, e Ele vai te ouvir. E às vezes é assim, ó, com gemidos e palavras não podem expressar, Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Põe a mão no seu peito agora, põe a mão, cante, adore. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar, te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar.
Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás neste lugar. O meu Deus, Ele jamais se esqueceu de mim e de você. E o mundo muitas das vezes nos faz pensar que estamos sozinhos. Mas eu quero dizer para você que quando o meu Deus enviou seu Filho amado Jesus Cristo para que morresse a minha e a sua morte, quando Jesus ressuscitou, Ele subiu ao céu e disse: eu vou deixar-vos o Consolador, o Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus, Ele está 24 horas com você, Ele está 24 horas comigo. Oh, aleluia! Não há momento em nossas vidas em que o Senhor não esteja presente através do Espírito Santo. E Ele conhece os nossos corações e aquilo que precisamos. Ó Jesus, eu te confesso. Ó Jesus, eu te confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero seu poder. Só você que quer, levante suas mãos, adore. Ainda que com as mãos bem alto, pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Cante. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás neste lugar. Ainda que, cante, igreja. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás neste lugar. Neste lugar. Aleluia. Neste lugar. E Ele está presente aqui, amém? Pode tomar os vossos assentos, glorificando e exaltando o nome do Senhor, porque Ele está neste lugar. Quem crê assim? Amém. Glória a Deus, né? Glória a Deus que o Senhor está neste lugar. Irmãos, tem alguém da nossa membresia, membro dessa igreja, que tem algum testemunho a dar nessa noite? Um testemunho para edificação da nossa fé. Tem alguém? Não tem ninguém? Jesus não fez nada na sua vida? Eu não acredito nisso, não. Né? Porque Deus, Ele tem trabalhado, Ele tem estado conosco, tem dado livramento. Jesus, Ele é maravilhoso, Ele é fiel, Ele é tudo de bom. Né? É cheiroso, é o perfume, a rosa de Saron. Ele é maravilhoso, Ele é a alegria da nossa vida. Eu gostaria de ler uma breve palavra aqui. Êxodo, capítulo 3, versículo 7. Êxodo, capítulo 3, versículo 7, diz assim. Olha só.
E o Senhor disse: certamente vi a aflição de meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus capatazes, pois eu conheço os seus sofrimentos. E eu desci para libertá-los da mão dos egípcios e para fazê-los sair daquela terra para uma boa terra e grande, para uma terra que mana leite e mel, para o lugar dos cananeus, dos heteus e dos amoreus e dos fariseus e dos aveus e dos jabuseus. Agora, portanto, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo até mim, e eu também vi a opressão com que os egípcios os oprimem. Irmãos, é maravilhoso, né? A Bíblia diz aqui que o Senhor, Ele é o Deus que ouve. Ele é o Deus que Ele conhece o nosso sofrimento. Muitas vezes nós achamos que nós passamos as dificuldades da vida e que o Senhor não está vendo, não está ouvindo. Mas o Senhor, Ele está ouvindo e Ele está vendo a nossa aflição. E outra coisa que me chama a atenção é que às vezes as pessoas acham, irmão, Deus, Ele sabe tudo. Ele sabe todas as dificuldades que nós passamos, Ele sabe as lutas, Ele sabe o anseio do nosso coração. O Senhor, Ele tudo vê. Olha, eu ouvi o clamor do meu povo. Ele ouve o nosso clamor. Ele se compadece. E uma coisa que a gente fica feliz de saber é que o Senhor, Ele não só ouviu, a Bíblia diz que Ele desceu. Aleluia. Irmãos, olha que privilégio, que grandeza do nosso Deus. Ele não só ouve, mas Ele disse: eu desci para livrar o meu povo. Ele desceu do trono dEle e para livrar o povo dEle, irmãos, e não é diferente. Você pode, mas irmã Marcela, o Senhor vai descer, irmãos, Ele ouve, Ele desce para nos livrar da opressão do nosso adversário. O nosso Deus, Ele é o mesmo Deus, Ele não muda, porque Ele tem uma promessa nas nossas vidas, e Ele tem aquilo, irmãos, que Ele tem prometido na minha e na tua vida, irá se cumprir, porque a promessa do Senhor, ela é fiel para se cumprir na nossa vida. Ele não só ouve, Ele desce para pelejar por nós. Para quê, irmã Marcela? Para te dar, para cumprir aquilo que Ele tem prometido nas nossas vidas. Esse é o Deus a qual nós servimos. Aleluia. Ele quer que nós venhamos a crer, acreditar no seu poder, na sua fidelidade. Irmãos, é muito lindo. Olha, eu desci. Eu não desci para passear na terra, não, eu desci para livrar vocês da mão dos vossos adversários. E é dessa forma que o Senhor, Ele manda dizer para mim e para ti, nessa noite: eu desço, eu sou o mesmo Senhor, e eu desço nesta noite, para falar contigo, para dizer que eu vejo a tua aflição, eu vejo a tua luta, e eu desço para te livrar. Irmãos, não é todo mundo que tem esse privilégio. Quantos estão sendo oprimidos pelo adversário e não tem um Deus para livrar, para descer? Mas o nosso Deus, Ele é Deus fiel, Ele é Deus que Ele move os céus e a terra para nos livrar. Como não adorar esse Deus? Como não ser fiel a esse Deus? Como não amar esse Deus poderoso? O amor de Deus por cada um de nós é grande. O amor de Deus, Ele nos constrange. Ele está conosco para nos livrar. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, acredite, creia na palavra. Quando a gente olha para a palavra do Senhor, a gente vê a grandeza do Senhor, a fidelidade, o amor, o carinho, o cuidado. Como não amar? Como não dizer: Senhor, a minha vida é tua? Irmãos, nada neste mundo vale a pena. Nada neste mundo vale a pena se não é ser fiel e andar na vontade do Senhor. Nós temos visto, né? Nós estamos vivendo, irmãos, lá Mateus 24, rumores de guerra. Olha, nós vemos os jornais, o que tem falado?
rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino, aleluia, e tem muitas pessoas desesperadas, mas o Senhor nos adverte, olha, mas não fiquei preocupado, porque ainda não é o fim, é somente o princípio das dores. Sabe o que isso quer dizer? Que a cada dia se aproxima o arrebatamento da igreja do Senhor. A cada dia o Senhor, Ele não disse o dia nem a hora, mas Ele deu as estações para nós vermos, aleluia, e nos guiar e nos preparar, estar preparado para esse grande dia, porque o Senhor, Ele prometeu que Ele virá nos buscar, e a qualquer momento, irmão, nós estaremos indo ao encontro do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra diz que não haverá mais pranto, não haverá mais dor, que o Senhor, nós veremos o Senhor nas nuvens, aleluia, e nós abraçaremos o Senhor, e a Bíblia diz que Ele, o Senhor, Ele enxugará toda lágrima dos nossos olhos. Louvado seja o nome do Senhor. E nós, aquele que for fiel, estaremos com o Senhor para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vamos estar preparados para esse grande dia. Vamos estar, irmãos, aleluia, esperando esse grande dia. A gente vê as notícias, né? O Irã se levantando contra Israel, atacando, e está essa confusão e essas guerras que estão aí. Vamos nos preparar, irmãos, porque a nossa terra não é aqui. A nossa terra, a nossa pátria é o céu, e já está tudo preparado para aquele grande dia. A Bíblia diz, aquele que for sujo, suje-se mais, e aquele que for limpo, limpe-se mais. É momento de nós olharmos para dentro de nós e dizer, Senhor, tira de mim aquilo que hoje, se eu voltar, Senhor, me tire fora do arrebatamento. Fazer o autoanálise e reconhecer que nós precisamos melhorar cada dia. Precisamos estar em prontidão para aquele grande dia que a qualquer momento vai chegar. Mas, irmã Marcela, tu não falou que só é o princípio das dores? É sim, irmãos, é o princípio das dores. Mas Jesus, Ele pode voltar para nós através da morte. Hoje nós estamos aqui com saúde, amanhã ninguém sabe. Então é necessário nós estarmos preparados para esse grande dia. Coisa maravilhosa vai ser quando nós encontrarmos o nosso Senhor. Poder dar um abraço em Jesus. Oh, irmão, que coisa maravilhosa. Só de nós sentirmos a presença é maravilhoso. Irmão, eu quero dar um abraço no Senhor. Eu quero encostar a minha cabeça no peito do Senhor. Eu quero dar um abraço forte em Jesus e dizer, Senhor, nós conseguimos, estamos aqui. Não tem nada que alegra mais a minha alma de saber que eu vou encontrar o meu Senhor. Irmãos, vai ser um dia glorioso para cada um de nós. E nós precisamos nos atentar, nos acordar para esse grande dia. Porque o Senhor, Ele tem nos dado oportunidade e o arrebatamento é real. Amém? Me desculpe, porque só de imaginar o céu, o meu coração se alegra. Vamos estar orando pelos dízimos e oferta da casa do Senhor. E logo após, a irmã Cristina vai estar louvando e adorando ao Senhor para nós estarmos contribuindo na casa do Senhor. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós queremos te louvar, Senhor. Nós queremos agradecer o teu santo e poderoso nome, Jesus Cristo. Nós queremos dizer que nós amamos o Senhor e que o nosso prazer, a nossa esperança é esse grande dia, Senhor, que vai chegar. A qualquer momento o Senhor virá nos buscar, Senhor. Meu Deus, eu apresento cada um dos teus filhos que aqui estão. Meu Deus, que o Senhor venha, Pai, trazer o entendimento, trazendo este temor no coração de cada um de nós e nos mostrando aquilo que verdadeiramente, Senhor, nos impede de ir ao teu encontro, para que nós possamos nos arrepender, deixar o pecado e abandonar, Senhor. Eu também apresento cada dizimista, ofertante da tua casa, Senhor, aqueles que têm
Abençoe e prospera. E aqueles também que não têm, Senhor, abre as portas, Senhor, de trabalho, das finanças do teu povo. Em nome de Jesus é que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, graças a Deus. Amém? Vamos. Irmãos, a paz do Senhor, amém? Estou só e fraco está minha alma, e os meus problemas tentam me abater. Eu simplesmente espero em silêncio até sentir tua presença aqui. Para andar
Glória a Deus, quando o homem levanta, o homem sempre vai ser melhor, né? Senão ele nem levanta, deixa lá. Vamos lá, vamos colocar de pé em nome de Jesus para nós estarmos orando pelo irmão Carlos, que vai estar ministrando a palavra. Eita, glória, aleluia. Vamos lá orar, irmão, pode vir, vamos orar aqui em nome de Jesus. Eu convido o Felipe para estar orando pelo irmão, tá bom? Vamos lá. A paz do Senhor, igreja. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por mais um dia, por estarmos em Tua casa, Pai. Pelo Senhor nos trazer, Pai, em segurança. Estamos aqui, Pai, adorando e engrandecendo o Teu santo nome. Só Tu és digno de honra, glória e todo louvor, Senhor. Está aqui, Pai, o Seu servo. Pai, pedimos que o Senhor, Pai, venha colocar Suas palavras, Pai, na boca dele. Pedindo, Pai, para que o Senhor fortaleça, Pai, fale nos corações daqueles que veio, Pai, precisando de uma palavra, Pai. No nome de Jesus, usa-o poderosamente, Pai, de acordo com a Sua vontade. Seja com ele, seja conosco, Pai. Fala conosco. E, Pai, abençoa a Tua igreja, Senhor, com essa palavra poderosa, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, Jesus. Deus abençoe. Amém. Graça e paz mais uma vez. Uma boa noite de novo, amém? Quantos estão felizes com o Senhor aqui nessa noite? Amém. Misericórdia. Quantos estão felizes com o Senhor aqui essa noite? Amém. Eu sou do barulho, meus irmãos. Eu, no meus auge, nos meus 35 anos, mais um pouquinho, mas eu não deixo de estar ligado na presença do Senhor e não deixo de estar trêmulo todas as vezes que eu recebo uma oportunidade. E o Senhor Deus, Ele tem falado desde o início aqui. E nós vamos ouvir mais uma vez a palavra do Senhor nesta noite, porque o Senhor vai falar mais uma vez comigo e com você. Quantos creem nisso? Amém. Fala assim, fala, Senhor. Fala, Senhor. Porque o teu servo ouve. Amém. 1 Samuel 16. Glória a Deus. Eu fico muito feliz de ver os jovens trabalhando. E se eu estou feliz, imagina o coração do pastor dessa igreja. Todo instante que eu vejo vocês jovens se levantando, não que eu não seja jovem também, eu me incluo no meio, eu me sinto feliz com isso, porque é uma geração vencedora, uma geração eleita, que nasceu para desbravar essa terra neste momento em que muitos se escondem. Vocês estão se apresentando para levar a palavra do Senhor. Amém? 1 Samuel 16, a partir do 10 até o 13. Está assim: assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém, Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes, ou seja, o Senhor não se agradou destes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? Amém? Jovens? E disse, ainda falta o menor. E eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. O 12. Então mandou em busca dele e trouxe. Era ruivo e formoso, de semblante e de boa presença. Quantos jovens são assim? Bonitos, de boa presença, com olhos lindos. Quantos são? É só olhar dentro dos meus olhos também, coloridos. E disse o Senhor: levante e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E, desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou dele.
Espírito, fala comigo, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e tornou a Ramá. Amém? Continue com sua Bíblia aberta. Vamos só falar com o Pai mais um pouquinho. Senhor, muito obrigado por essa palavra. Obrigado porque o Senhor se faz presente aqui, ó Pai, em todo o tempo. Já podemos sentir a Tua presença, a Tua graça. O Senhor já falou aqui, ó Pai, no momento da palavra aqui, nós podemos sentir o Teu Espírito. No momento do louvor, podemos sentir o Teu Espírito, a Tua graça, Senhor. Continue falando conosco para que possamos sair daqui cheios, renovados com o Teu Espírito. Jesus, que todos digamos, amém. Podemos assentar, amém? Pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Da próxima vez, eu tenho que me lembrar de trazer o meu óculos. Eu esqueci de trazer, mas o Senhor vai dar graça aqui. Amém? Fiz algumas anotações, eu tenho que aprender a fazer isso mais vezes. Vai falar comigo assim: quando Deus escolhe, Ele encontra, chama e capacita. Vamos de novo. Quando Deus escolhe, Ele encontra, chama e capacita. Agora diga assim: além do que os olhos podem ver. Nós todos já conhecemos a história de Davi. Um jovem que foi treinado estando cuidando das ovelhas. Quantos aqui são jovens? E nós sabemos que muitas das vezes, quando nós estamos fazendo algo que alguém nos pede, ou que somos colocados para fazer algo, e aquilo nós fazemos uma vez, fazemos duas vezes, a terceira vez a gente já começa a ficar chateado. Mas Davi não. Davi, ele não estava sempre presente na mesa com o seu pai e com os seus irmãos, mas ele estava fazendo algo que muitos não viam, muitos não enxergavam, mas aonde Davi estava, era o local certo que o Senhor ia o encontrar. E muitas das vezes eu já me peguei pensando, por que eu estou nessa situação? Por que eu não consigo avançar nem daqui e nem para lá? E quando algo que aconteceu comigo, quando eu cheguei em Portugal, eu pensei, por que Deus me trouxe para Portugal? E foi aqui que eu comecei a entender que o local que eu estava era bênção pura, era maravilha, mas eu estava em um local onde que crescer era possível, sim, mas eu estava no meu local de descanso, de conforto. Eu não sei se essa é a palavra certa, mas eu estava em um lugar, acho que está muito quente, pastor. Eu estava em um local onde eu não precisava de lutar muito, porque o local que eu estava era tranquilo, perto do pai, perto da mãe, perto dos filhos. A igreja era quase que virar uma esquina, e eu já estava dentro da igreja. Dificuldades só na infância. A partir da adolescência eu já comecei a me estabilizar. E o Senhor tinha algo maior para a minha vida. E o Senhor me trouxe para esse país. E foi aqui que eu aprendi, sozinho, a começar a enxergar aonde o Senhor queria tratar na minha vida. Davi, o tratamento que ele precisava era de aprender, porque o que o Senhor tinha enxergado para Davi não era só cuidar das ovelhas, mas ali foi uma escola para Davi. Foi o local onde Davi foi treinado. E Deus, ele não consulta a aparência. E
quando ninguém vê a sua luta, Deus está vendo a sua luta. Fala comigo assim: eu nasci para dar certo. Fala assim: Deus tem um plano para a minha vida. E talvez hoje é o dia em que você tem pensado mais o que Deus tem para mim. Eu quero dizer para você que o Senhor te encontrou e Ele já tinha um plano perfeito para você desde o ventre da sua mãe. Bem antes que você nascesse, o Senhor já te conhecia. Ele já sabia em quais caminhos você ia passar. Ele já vem treinando você para onde Ele quer que você esteja. E onde eu queria estar, talvez não é um local que o Senhor queria que eu estivesse. Mas eu quero dizer para você que o Senhor, Ele não se esquece do seu filho. Ele não se esquece de você. Davi estava cuidando das ovelhas, estava ali no pasto. E o treinamento de Davi para que ele pudesse alcançar a vitória lá na frente, contra Golias, ele primeiro teve que aprender a lutar contra o urso. Ele primeiro teve que aprender a lutar contra o leão. E ninguém estava vendo. O pai não via. Os irmãos não viam. Ninguém via nele beleza, porque ele estava escondido. E toda vez que Davi, isso é minhas palavras, que ele se sentia só, ele louvava, ele com certeza adorava a Deus, e ele fazia aquilo com disposição e com alegria. Porque quando Deus tem algo para mim e para você, as pessoas não precisam de ver, as pessoas não precisam. Aliás, eu penso algo comigo: quanto mais aplauso e quanto mais elogio você tem, muitas das vezes mais te afasta de Deus. Porque o seu ego vai aumentar tanto, vai inflar tanto, que você vai achar que eu sou o cara, ou que eu sou a mulher, ou a última bolacha do pacote. E não é isso. Davi, na sua simplicidade, obedecia o pai e estava ali naquele pasto. Interessante que quanto mais a gente vê filmes, vê pregações e vê a história de Davi, a gente aprende um pouco mais sobre a humildade. Ele foi ungido, mas ele não foi já assumir o reinado. Ele não chegou e quis destituir Saul de onde estava. Em todo o processo, ele ainda foi trabalhar, foi ser servo praticamente de Saul. Sabe, eu aprendi muitas coisas com meu pai e eu não fui criado pelo meu pai. Meu pai, ele foi meu pai e eu respeitei ele, sempre respeitei, Deus já levou. Mas eu nunca tive, assim, o amor de pai, aquela coisa que pai pudesse estar do meu lado. Mas toda vez que eu conquistava uma vitória, que eu alcançava alguma coisa, o meu pai se surpreendia, sabe por quê? Ele era meu pai, ele torcia para mim, mas ele não estava me vendo todas as vezes que eu conseguia alcançar algo. E quando eu alcançava, ele ficava feliz com aquilo. Mas eu estava sendo treinado. E honrar pai e mãe, honrar é a principal parte. Para você que é jovem, para mim que sou jovem, estão rindo? Misericórdia. O pastor Valci é uma criança ainda. Honrar pai e mãe é muito importante. Porque Davi, você não vai ver momento nenhum aqui ele desautorizando o pai ou indo contra o pai, ele fazia tudo. E o interessante é que o treinamento que Davi tinha lá no pasto era sozinho. Os irmãos tinham treinamento militar porque trabalhavam,
com Saul. Estou certo, pastor? Davi não. Davi talvez era o mais franzino, por ser jovem, não tinha treinamento militar, não tinha nada que fizesse com que as pessoas olhassem para ele naquele momento e achassem, poxa, esse tem um porte de rei. Jessé colocou todos os seus filhos, todos aqueles bonitão, e foram apresentando um a um. Porque o Senhor não olha a aparência. O Senhor olha para o coração. O Senhor conhece a minha e a sua intenção. Olha só. E às vezes a gente diz, ninguém me vê. Ninguém reconhece o meu esforço. Ninguém lembra de mim. Não é assim? Muitas das vezes a gente procura ser reconhecido por pessoas, mas eu quero dizer para você que o reconhecimento das pessoas não vale nada perante o reconhecimento que Deus tem da sua vida. Aonde você está hoje é o local aonde o Senhor queria que você estivesse. E eu ouvi isso hoje, em um certo momento do dia. Eu ouvi isso hoje, e quando foi à tarde, conversando com um dos rapazes que fazia parte da banda, e ele falou assim comigo, olha só que interessante, Deus leva os pequenos no meio dos grandes, sem os pequenos ter sonhado, e quando se assusta já está lá em cima. E eu nem tinha comentado que ia falar sobre Davi. No meio dos irmãos, Davi era o pequeno. No meio dos irmãos, Davi estava no pasto cuidando das ovelhas. Talvez ele levava a sua comida e ficava ali o dia todo e voltava para casa, e muitas das vezes ele tinha que ficar cuidando das ovelhas. Eu quero dizer para você que, mesmo que as pessoas não tenham visto você, Deus tem visto você. No seu trabalho, na sua casa, no seu quarto, sozinho, no secreto, e Ele tem entendido você todo instante. Ninguém viu as suas batalhas, não tinha plateia, não tinha ninguém para aplaudir, mas Ele venceu, Ele conquistou. O que nós devemos entender é que cada dia e a cada batalha que nós vencemos é um treinamento para que possamos vencer um Golias ali na frente. O treinamento de Davi foi lutar contra o leão, contra o urso. E dessa forma, ele pôde ter experiência. Sabe como que a gente aprende? Eu vou falar algo para vocês que eu disse para minha esposa há muito tempo atrás, e isso assustou ela. Porque quando a gente confia demais nas pessoas, temos que confiar nas pessoas, sim ou não? Temos que confiar, sim ou não? Não quer dizer que não tem que confiar. Mas você não pode depositar sua fé na pessoa, sabe por quê? Todos nós somos pecadores e todos nós temos falhas. Agora, o interessante foi no momento que eu disse para ela, nós temos que confiar, mas o meu amigo, que eu considero meu amigo, ele tem um amigo que está na minha frente. Ou seja, Davi estava sozinho, e o melhor amigo de Davi, que era Deus, estava com ele o tempo todo. E qual que é o lugar que você tem no coração de cada pessoa? Já parou para pensar? Não espere aplausos, não espere abraços. Lute as suas lutas e não conte
os seus sonhos para quem não tem sonhos. Tenha fé, porque Davi lutou as suas lutas sozinhos. Não teve ninguém para ajudar, mas ele foi vencedor. E quando chegou o momento de enfrentar Golias, ele estava na casa dele. E o seu pai disse que era para levar comida para os seus irmãos. Ou seja, fala assim, Deus, fala comigo, Deus sempre tem um projeto, uma estratégia para que eu possa ser mais que vencedor no nome dele. E quando Davi chegou ali naquele lugar, já havia 39 dias, se eu não estiver enganado, o pastor me corrija, Golias afrontando o exército, 40 dias afrontando o exército, e estava ali, sendo o maioral, e aqueles homens que estavam ali, Saul e o seu exército inteiro, amedrontado. Sabe por quê? Fala assim, por quê? Porque olhou o tamanho do gigante. E toda vez que nós olhamos o tamanho do gigante da nossa luta, estamos praticamente decretando a nossa derrota. Porque enquanto Saul estava ali com todo o seu exército olhando para o gigante, sendo afrontado pelo gigante, ninguém se movia, mas um jovem, quem é jovem aí? Mas um jovem que estava no pasto, não era soldado, não era reconhecido, e quando olhavam para ele, falavam para ele assim, agora as lágrimas já vieram aos olhos, aí já fica mais difícil enxergar. Você é jovem demais, você não tem experiência, você não consegue, porque Davi, ele se irritou, porque Davi já havia dentro dele algo maior do que ele, porque ele sabia em quem ele havia crido e em quem ele cria. Fala assim, ter fé. Fala assim, ter fé e não ter atitude não adianta nada. E tem uma coisa que eu levo para mim todos os dias. A experiência do meu amigo, do meu colega, não vale para mim. Porque eu tenho que ter as minhas próprias experiências. Correto? Não quer dizer que deu errado para X, que vai dar errado para mim. Não. O projeto de Deus na minha vida é diferente daquela outra pessoa. Veja bem, o exército, o que ele tinha? Armadura, sim ou não? Espada, correto? E tinha ali um grande exército, sim ou não? E Davi, o que ele tinha? Pode falar, jovem. Ô glória, hein? Ô glória, o ensinamento está sendo perfeito aí, viu? Parabéns para vocês. Davi, ele tinha uma funda, que é um elástico, como o jovem disse, 5 pedras, mas ele tinha Deus, e ele confiava que ele poderia vencer. Ou seja, o gigante não fazia a menor diferença para ele. Porque
Porque toda vez que nós temos fé, que seja pequena, e se nós temos atitude de fé, a gente pode alcançar sim a nossa vitória. A gente pode alcançar sim a nossa vitória. Eu não sei qual é o momento que cada um de nós tem passado, vocês têm passado, mas eu sei o momento que eu tenho passado. Eu sei as cicatrizes que eu tenho carregado comigo, e são cicatrizes, não são feridas. Porque se é ferida, o Senhor tem que tratar e curar. E eu não sei quantos aqui estão feridos e não deixou cicatrizar. Mas eu quero convidar você a fazer algo lindo na sua vida. Entregue todas as suas lutas, todas as suas guerras nas mãos do Senhor. E Ele vai sarar a sua ferida. Ele vai curar as suas dores. Enfrenta o gigante da sua vida, e eu não sei qual que é o nome, pode ser a depressão, pode ser a angústia, pode ser a palavra maldita que já falaram com você algum dia, pode ser aquele amigo seu que algum dia tocou no seu ombro, nas suas costas, e em seguida já te decepcionou. Na verdade, somos nós que decepcionamos, não a pessoa que nos decepciona, porque somos nós que acreditamos naquela pessoa. Quantos querem ser livres? 100% livres. Então abra a porta do seu coração todos os dias de manhã. Pela primeira vez, todos os dias eu falo assim, eu levanto dançando e cantando. É verdade. Mas hoje, pela primeira vez, eu levantei irritado. Pela primeira vez, nos meus aí quase alguns aninhos, quase 52, levantei hoje irritado. E a minha esposa tentando brincar comigo e eu irritado. Eu acho que ela não entendeu. Olha, devolve meu marido. Ou então, como o pastor Valci brinca, né? Quem está aí? E eu não entendi por quê. E eu também não me preocupei. Porque no decorrer do dia, eu entendi que há dias que eu vou levantar sorrindo. Mas há dias que sem motivo nenhum, eu vou levantar irritado. Mas eu vou ter que viver esse dia da mesma forma, sim ou não? Então é por isso que eu estou aqui essa noite com alegria. Porque não importa qual seja o tamanho da luta, o tamanho do gigante que a gente vai passar. Hoje eu não consegui trabalhar. Não consegui marcar nenhum trabalho, só corrigi algumas coisas. Amanhã também não vou conseguir trabalhar. Não tem trabalho. Mas eu acredito que em tudo Deus tem um propósito, é um projeto de Deus na minha vida. Até mesmo quando te falta algo, é Deus te dando alguma coisa. Quem crê nisso? É Deus te dando experiência. Porque faltou coragem para o exército de Saul, faltou coragem para Saul, faltou coragem para os irmãos de Davi, porque Deus tinha um propósito maior na vida de Davi. E a armadura de Saul não serviu para Davi, porque a armadura era para o Saul. É por isso que eu digo, as experiências minhas tem que ser minha, a sua experiência tem que ser sua. Não se baseie na experiência do outro, mas se baseie na fé em que você tem em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Davi confiou. E ele só tinha o quê? Um estilingue ou um elástico, 5 pedras. E Golias foi todo forte para cima de Davi. E Davi foi para cima dele com a palavra de Deus. Girou ele com
toda a sua força, com aquela espada, não foi capaz de segurar uma pedra que acertou no lugar certo, porque foi direcionado por Deus. Fala assim, atitude. Fala assim, a minha atitude de fé pode me levar além do que os olhos podem ver. Fala assim, Deus me encontrou. E eu me encontro nele. Quantos aqui se encontram no Senhor? Quantos aqui se encontram no Senhor? O Senhor te encontrou, o Senhor te preparou e Ele está te capacitando. Não há nada melhor do que estar no centro da vontade de Deus. Deus, Ele tem o melhor para mim e para você. Eu espero que não foi uma palavra de Pentecostes, foi uma palavra branda, mas eu espero que ela tenha ficado no seu coração e na sua alma. E que o Senhor possa derramar graça sobre nossas vidas. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Pastor Valci. Louvamos a Deus por esta palavra, que Deus continue usando seu servo, pastor Carlos, nessa simplicidade, nesta palavra clara, como diz o jurista, vislumbre e verossímil, clara e objetiva, né? Vamos nos colocar de pé, queridos. Vamos nos colocar de pé. Já quero dar os avisos, não esquecendo que nós temos todo dia pela manhã, das 6 às 6h30, nós temos oração via Google Meet. Você que está no nosso grupo da igreja, você está convidado a participar desta oração. Tem sido uma bênção de Deus, tá bom? Sábado nós temos um especial com as mulheres, lá no centro de evento. O Dia Internacional da Mulher vai ser no domingo, mas vão fazer um culto de ação de graça, uma grande festa com as irmãs lá a partir das 15 horas. Só as irmãs. Infelizmente, só as irmãs, né? A gente vai fazer o culto dos homens. O nosso culto, Dia Internacional dos Homens, geralmente é em novembro, que é o dia de Todos os Santos, né? É o Dia Internacional dos Homens, é o dia de Todos os Santos. Vamos orar a Deus, vamos agradecer. Então, domingo pela manhã nós temos culto de missão, não esqueçam, em nossa escola bíblica a partir das 10 horas. Bendito Deus, Pai soberano, queremos louvar a Ti e bendizer por esta palavra, pela forma clara e objetiva que Tu falaste conosco, Senhor, e nós devemos ter convicção do nosso chamado. Saber, Senhor, que é Tu, meu Deus, que faz as obras maravilhosas em nossas vidas. Então, Senhor, Te louvo e Te agradeço. Nos leva agora em paz, debaixo da Tua mão poderosa, nos dando uma noite abençoada, um resto de semana também, sempre, Senhor, na manifestação e presença do Teu Santo Espírito. Assim eu Te peço e Te agradeço em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Faça assim com a sua mão, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja na vida de cada um de nós, todos digam. Amém. Deus abençoe a todos. Cumprimento aí 250 irmãos que estão do seu lado, viu, Davi? O Davi breve está pregando aí.